Esta sessão é sobre aves invasoras, aves invasoras em Portugal, e que vamos aprender o que são aves invasoras. Antes de apresentar a definição, eu começo por introduzir uma outra definição que já foi apresentada num webinário que eu fiz há uns meses, que era sobre as aves exóticas. E nós, antes de entender o que são aves invasoras, temos que entender primeiro o que são aves exóticas. Ora, aves exóticas são todas as espécies de aves que não são autóctones, ou seja, que não são naturais de cá. São as espécies de aves que ocorrem no nosso país por meios não naturais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que foram trazidas para cá. Elas têm outras regiões de origem, normalmente noutros continentes, e foram trazidas para cá e depois foram libertadas. Ou não, algumas só sobrevivem em cativeiro. Porquê é que elas são trazidas para cá? O comércio de aves é uma prática muito antiga. Elas são trazidas ou para consumo humano, ou para fins venatórios, ou seja, de caça, ou como animais de companhia, ou como aves ornamentais para serem colocadas em jardins e em coleções, ou simplesmente como aves de gaiola para cantar. É uma prática muito antiga e que continua a existir, embora hoje em dia na Europa as normas sejam um bocadinho mais apertadas do que eram no passado, mas a verdade é que, pelas mais variadas razões, ao longo do tempo, foram trazidas para cá, e para muitos outros países do mundo, aves que não são naturais de lá. E hoje em dia há imensas aves exóticas em cativeiro, umas estão legais, outras não estão legais, de vez em quando há umas que fogem, que aparecem aí à solta, e há algumas que, além de fugirem ou de serem libertadas, depois conseguem estabelecer-se. Mas, portanto, chegam por meios não naturais significa com ajuda humana. E foi assim que muitas destas aves chegaram cá. E, portanto, aves exóticas são aquelas que não fariam parte da nossa fauna se não tivessem tido uma ajudinha dos seres humanos. Ora bem, feita esta definição sobre as aves exóticas, vamos então à definição daquilo que interessa. O que é que são aves invasoras? Invasoras vem de invasão, ou está ligado ao verbo invadir. O termo invasor tem duas acessões. Tem uma acessão mais técnica, que é usada também muito nas plantas, e tem uma acessão mais legal. E agora vou-me basear mais na acessão legal. Há critérios técnicos para avaliar se um ser vivo, isto também se aplica às plantas, tem comportamento invasor. Há métricas para isso. Eu não estou muito dentro dessas métricas para poder dizer como é que se determina. Portanto, há critérios técnicos para dizer se uma espécie tem comportamento invasor. E depois há critérios legais. Legais é quando a lei diz que é espécie invasora. E o webinário de hoje vai abordar as espécies que legalmente são consideradas invasoras em Portugal. E então eu vou usar esta definição. Uma espécie invasora é uma espécie exótica, já vimos no slide anterior que é uma espécie exótica, cuja introdução na natureza ou propagação num dado território ameaça ou tem um impacto adverso na diversidade biológica e nos serviços dos ecossistemas a ela associados, ou tem outros impactos adversos. Portanto, reparem, não é apenas uma espécie que se expande, é uma espécie que se expande e que causa algum tipo de danos, que é o que significa impacto adverso. Portanto, é claro que, enfim, haverá aqui alguma subjetividade, muitas vezes, mas nem sempre, muitas vezes estamos a falar de impactos de ordem económica, que podem prejudicar, por exemplo, determinadas culturas, mas também pode ter um impacto em termos de conservação da natureza, porque prejudica as espécies nativas. Independentemente das razões, se a espécie estiver classificada como invasora na lei, ela passa a ter esse estatuto e isso tem implicações legais, como já vamos ver. O decreto-lei de onde foi tirada esta definição, que eu aqui citei, é este decreto-lei, como podem ver é relativamente recente, é de 2019, e quem tiver interesse em consultar, basta tomar nota deste número e depois procurar no Google, rapidamente encontra no Diário da República Eletrónico o texto do decreto-lei. O decreto-lei que serve de base a tudo isto é este, 92/2019. E este decreto-lei, de certa forma, transpõe para a ordem jurídica nacional um regulamento da União Europeia, que já é de 2014, que é do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras. Portanto, a própria União Europeia definiu regras sobre a forma de lidar com espécies invasoras, espécies aqui é aves e outras coisas, e o governo português depois elaborou este decreto-lei para regulamentar um bocado esta questão das espécies invasoras em território nacional.
Deste decreto-lei, eu saliento este artigo que é muito importante, que é o artigo 16º. O artigo 16º diz o seguinte: interdição de espécies invasoras. É interdita a detenção, cultivo, criação, comércio, introdução na natureza e o repovoamento de espécies incluídas na Lista Nacional de Espécies Invasoras referida no artigo seguinte. Resumindo, as espécies invasoras não podem ser mantidas nem criadas sob forma nenhuma. E isto aplica-se, obviamente, às plantas, significa que não pode haver viveiros com estas espécies, e no caso das aves, significa que as espécies que estejam na lista nem sequer podem ser mantidas ou criadas em cativeiro. E isto é uma implicação bastante grande, como já vamos ver a seguir. O artigo seguinte, que é o artigo 17, explica o que é a Lista Nacional de Espécies Invasoras e depois remete para um anexo muitíssimo longo. Está lá no decreto-lei, eu não vou apresentar aqui. Quem quiser consultar o decreto-lei tem lá. E esse anexo tem uma lista interminável de algas, plantas, insetos, mamíferos, répteis, anfíbios e aves, se não me estou a esquecer de nenhum grupo. E, portanto, é uma lista bastante extensa de organismos e é suposto esta lista ser revista de 6 em 6 anos. Portanto, basicamente é com este decreto-lei de 2019 que é criado juridicamente o conceito Lista Nacional de Espécies Invasoras. Até aqui não havia assim umas coisas avulsas para algumas espécies, mas desde 2019 é que isto está definido na lei. E, portanto, aspecto essencial a reter, as espécies que estão classificadas como invasoras, além de não poderem ser libertadas na natureza, nem sequer podem ser criadas em cativeiro. Isto é um aspecto importante, não sei sequer se isto está suficientemente divulgado, mas é algo que eu desde já queria salientar. Bem, eu desta lista nacional que vem no decreto, retirei só aquilo que diz respeito às aves. E nesta lista estão elencadas 18 espécies. Isto é copy-paste, e alguns nomes estão mal escritos, mas é assim que está no decreto-lei. Por exemplo, a Alopochana é egiptiaca e Strilda astrilda aparece mesmo Strilla astrilde. As grafias que estão aqui, isto foi copy-paste do que está no decreto-lei, eu não alterei rigorosamente nada. Portanto, estão lá 18 espécies. Vocês olhando para esta lista, quem já se dedica pelo menos há algum tempo à observação de aves, há aqui alguns nomes que são bastante familiares, há outros que porventura serão um pouco menos familiares. Mas eu vou falar destas espécies todas. Para já, queria salientar que há aí 5 espécies que têm um asterisco, e esse asterisco, que é um asterisco que está lá no decreto-lei, diz que são invasoras apenas da região autónoma da Madeira. Isto é um enigma, eu não sei, desde já queria dizer o seguinte, eu não faço ideia quem é que elaborou esta lista, desconheço em absoluto os critérios que levaram a escolher estas espécies e não outras, não sei, nem sequer sei quem foi a pessoa ou as pessoas que estiveram envolvidas nisto, portanto eu não tenho mais informação sobre isto do que aquilo que está no decreto-lei, e também não sei porque é que há aqui certas espécies, como os bicos-lacre e os psitáculas, que só são invasoras na Madeira quando, apesar de tudo, são muito mais comuns no continente. Mas pronto, isto é o que está no decreto-lei e, portanto, do ponto de vista legal, é isto que conta. Temos estas 18 espécies. Eu agora vou percorrer estas 18 espécies, mas não o vou fazer por ordem alfabética, vou fazer por grupos que já vou explicar um bocadinho melhor como. Portanto, deixo aqui só mais uns segundos para verem. Esta é então a lista de 18 espécies. De qualquer forma, podem sempre consultar o decreto-lei 82/2019 para, se quiserem depois rever esta informação. Portanto, temos 18 espécies, das quais 13 são invasoras no continente e 18 são invasoras no continente e nas ilhas. Ora bem, eu começo, esta parte agora repete um bocadinho aquilo que eu falei no webinário sobre aves exóticas. Eu começo por falar das espécies da categoria C. Isto são categorias que são definidas pelo Comitê Português de Raridades, não são categorias oficiais do ponto de vista legal. As espécies da categoria C são espécies que são exóticas, mas que já se estabeleceram em estado selvagem, já têm populações autossustentáveis. E atualmente em Portugal nós temos 10 espécies da categoria C, que são estas 10 que aqui estão. Desce do Egito, o pato de rabo alçado americano, o periquito de colar, o mainá de Cristo, o bico de lacre, o bengali vermelho, o bicho de coroa amarela, o tecelão de cabeça preta, o bico de chumbo malhado e a viuvinha bico de lacre. Ora bem, há aqui 3 que estão a cinzento apagado. Porquê? Porque estas 3 não constam do decreto-lei. Portanto, estas 3 espécies eu não vou falar, porque são espécies que não têm estatuto de invasor, apesar de já estarem bastante espalhadas no país.
Não sei se no futuro virão a ter ou não. Portanto, eu vou só falar das outras 7. Destas 7, as que têm um asterisco são as que são invasoras em Portugal, e as que têm 2 asteriscos, que neste caso são só 2 espécies, que é o bico-laco e o periquito polar, são invasoras apenas na região autónoma da Madeira, como já vimos. Portanto, vou passar em revista rapidamente. O ganso do Egito é uma espécie da qual eu já fiz um webinar aqui há tempos, mais detalhado, e que está disponível no nosso canal do YouTube. É um anatídeo de grande dimensão, maior que um pato real, que tem assim estes tons castanhados, mais ruivo nas asas, também com este painel verde e com as coberturas brancas, e depois com a zona ocular escura e com as patas rosadas. Estas manchas brancas são visíveis também em voo. É uma espécie que começou por ser uma espécie de parques e jardins e que atualmente já está bastante espalhado no país. O nome científico é Alopochen, ou Alopochen aegyptiaca, e eu pus aqui um mapa retirado do eBird com a distribuição na Europa. Isto são mapas de frequência, portanto estas cores que aparecem aí dizem respeito à percentagem de listas do eBird em que a espécie foi registada. Portanto, temos aqui níveis de roxo à direita. Podem ver que as zonas mais escuras aparecem na Holanda e na Alemanha, que é atualmente onde a espécie ocorre em maiores densidades, também bastante no Reino Unido, e depois em menor quantidade aqui em Espanha e Portugal, e já se estão a espalhar por outros países europeus. O ganso do Egito, neste momento, eu diria que em vários países, incluindo no sul de Portugal, a situação já está um bocado descontrolada. Portanto, a nível de controle de espécies invasoras, é claro que é melhor aparecer na lei tarde do que nunca, né? Diz o ditado, mais vale tarde que nunca, mas o comboio da expansão desta espécie já partiu há vários anos e, portanto, se quisermos controlar esta espécie, há um longo caminho ainda a percorrer. Este é um outro mapa do eBird, agora só para a Península Ibérica, estes balões correspondem aos hotspots e podemos ver que a principal zona de ocorrência no país, do país, aliás, na Península Ibérica, com maior densidade, está exatamente no Alentejo, é a zona em que há assim, uma mancha mais vasta, depois também um bocado no litoral norte, e em Espanha é sobretudo na Extremadura, portanto, províncias de Cáceres e Badajoz, e depois com extensão também aqui à zona de Castela, há também um núcleo importante na zona de Madrid, há algumas zonas da Andaluzia, mas não tão expressivas como aqui, e depois um pouco no resto do país. Portanto, essencialmente sul de Portugal e centro-oeste de Espanha é onde está já a maior parte da população selvagem, se assim se pode dizer, do ganso do Egito. Aqui uma foto retirada do eBird de uma observação de quase 400 indivíduos na Albufeira de Alqueva, tirada pelo Jorge Safara. Isto é na zona do Alandroal e é o maior bando registado até hoje em Portugal. E eu pus isto aqui para ilustrar. Nós nas cidades às vezes vemos meia dúzia de indivíduos e parece que aquilo são assim uns patinhos de jardim, passa a expressão, mas as populações que neste momento sobrevivem em liberdade no Alentejo já estão a formar bandos muito consideráveis e há registros também de bandos grandes, não tão grandes, mas de bandos de 80 ou 60, 80, 100 noutras albufeiras também. Portanto, no Alentejo já há seguramente alguns milhares de indivíduos. Portanto, só para dizer mais uma coisa, e isto aplica-se às espécies seguintes. A partir do momento em que isto é uma espécie invasora, o ganso do Egito não pode ser mantido nem criado em cativeiro. Portanto, estou apenas a relembrar este aspecto. Só que neste momento já há tantos em estado selvagem que aqueles que porventura existam em cativeiro já pouca diferença fazem, porque se quisermos fazer algum controle, neste momento esse controle tem que ser feito sobre as aves que estão em estado selvagem. O pato de rabo alçado americano, que é a próxima espécie, é uma espécie americana, que é o equivalente do nosso pato de rabo alçado europeu. É muito comum na América do Norte, penso que há mais de 1 milhão de indivíduos. E eles foram introduzidos na Europa por um indivíduo que em Inglaterra resolveu trazer meia dúzia deles, e depois já não sei bem se ele os libertou ou se eles fugiram por volta de 1950. A verdade é que eles começaram a espalhar rapidamente no Reino Unido, e do Reino Unido começaram a chegar ao continente, e depois chegaram à Espanha e começaram a hibridar com o pato rabo alçado europeu, que é uma espécie bastante rara. E este pato rapidamente se tornou num problema de conservação. Portanto, este pato é um dos exemplos dos perigos que representam as espécies invasoras, ou melhor, as espécies exóticas, o risco que elas podem representar para a biodiversidade. Passa exatamente pelo risco de hibridação. Ora, o pato de rabo alçado americano tem então a cauda levantada,
tem o dorso assim, com este tom castanho, ruivo, e depois a cabeça e o pescoço preto com as faces brancas e o bico azul. Não tem protuberância, ao contrário do pato de rabo alçado europeu, que tem uma grande protuberância no bico, esta espécie não tem a protuberância. A fêmea tem uns tons mais beges, não é tão contrastada, e também tem assim o bico sem protuberância, que é o principal fator para distinguir do pato de rabo alçado europeu. O nome científico é Oxyura jamaicensis, e como eu estava a dizer, esta espécie é nativa dos Estados Unidos, podem ver aqui as cores, portanto eles são parcialmente migradores, tem aqui uma parte do Canadá e no centro-oeste dos Estados Unidos em que são só estivais, está no amarelo, no México são residentes, estão todo o ano, e depois nesta zona aqui mais do sueste são invernantes. Portanto é uma espécie da América do Norte, essencialmente. Foram introduzidos no Reino Unido e depois daqui espalharam-se para outros países da Europa e do Mediterrâneo, e eles chegaram à Espanha, e em Espanha chegou a haver várias centenas, e a Espanha não achou graça nenhuma a isto, e então fizeram um programa de erradicação e erradicaram os patos de rabo alçado americanos. Em Inglaterra chegou a haver 6.000, eles também levaram um programa de controle com o abate destes indivíduos. Penso que ainda sobrevivem 20 ou 30, aproximadamente, e atualmente muito poucos, aliás as pessoas que sabem onde é que há nem querem dizer, porque também há pessoas contra estes programas de controle. Mas neste momento a maior população já nem sequer está no Reino Unido, está em França. Em França ainda há, penso que uns 200 ou 300, agora até estão a fazer um live para acabar com estes patos em França. E vocês podem perguntar então como é que o Reino Unido avançou mais depressa do que França. O que acontece é que, mesmo que a nível europeu haja um programa de erradicação destas espécies invasoras, isto não pode ser feito tudo de uma vez, porque isto tem que ser transposto para as legislações nacionais, e depois os vários países têm ritmos diferentes de fazer isto. É claro que as aves não conhecem fronteiras, mas nós conhecemos, e as leis também conhecem fronteiras, e portanto depois os bichos vão, em França ainda há uma série deles em cativeiro, portanto o programa em França está a prosseguir, mas ainda está um bocado atrasado. Em Espanha há umas brigadas, de cada vez que aparece um pato destes em Espanha, as pessoas é suposto informarem as brigadas para eles irem lá resolver o assunto, mas atualmente em Espanha praticamente já não há observações. Em Portugal, ao longo dos anos, houve para aí uma dúzia de observações em diferentes locais do sul do país, mas foram registros isolados, e penso que já há 5 ou 6 anos que não aparece nenhum, portanto, atualmente penso que a situação em Portugal está controlada. Agora, o aspecto importante a reter é este: esta espécie foi introduzida na Europa e representa uma ameaça para o pato de rabo alçado. Portanto, uma espécie invasora, acrescento eu, de alto risco, porque pode dar cabo da população de outra espécie. Eles, quando estavam lá nos Estados Unidos, estão longe, não interferem, a partir do momento em que foram trazidos para a Europa. Claro que hoje sabemos que foi uma péssima ideia alguém trazer patos destes para a Europa. Claro que a gente pode dizer, pronto, o senhor em 1950 não tinha noção disso. Não tinha, certamente. Não havia noção destes impactos. Mas às vezes com 4 ou 5 indivíduos é o suficiente para as consequências serem devastadoras. Portanto, eu acho que esta questão das invasoras tem que ser levada mesmo a sério. Não estou a dizer que todas as espécies tenham o impacto que teve o Pacto de Rabo Alçado americano. Não quero também estar a dramatizar excessivamente a questão. Há espécies em que as consequências são muito severas, há outras em que as consequências não são tão más. A mensagem que eu queria deixar é que não devemos levar este assunto com demasiada ligeireza, e o mínimo que podemos fazer é ir acompanhando e fazendo uma monitorização destas situações. Bom, agora deixamos os patos e vamos para os psitacídeos. E o primeiro psitacídeo é o periquito colar, que aliás na categoria C até é o único que está neste momento. O periquito colar é este periquito verde, com uma cauda comprida, quase azulada, e depois com o bico vermelho, e no caso do macho tem um colar preto ao lado de rosado. A fêmea não tem colar. Portanto, estas duas aves que estão aqui nas imagens são machos. E, portanto, plumagem verde e a cauda muito longa. O nome científico é Psittacula crameri. Esta ave começou a aparecer em Portugal, em Lisboa, salvo erro, na década de 80. Conheceu uma enorme expansão e atualmente já ocorre em uma série de concelhos dos arredores. Já vão pelo menos até Sintra, Cascais, Setúbal, Montijo, Loures e outros concelhos à volta, que eu nem tenho presente todos de cor. Mas, portanto, toda a região de Lisboa e arredores já há bastantes. Uma vez foi feito um censo no Campo Grande, num dormitório, foram contados 600. Não sei, eu sei que a CPEA o ano passado estava a tentar fazer um censo de psitacídeos em novembro, mas depois, entretanto, com o estado de emergência, esse censo acabou por não ser realizado na sua totalidade,
talvez no próximo outono seja possível fazer. Entretanto, eles também já ocorrem no Porto, tem um núcleo no Porto, e em diversas outras cidades do país, nomeadamente Coimbra, Caldas da Rainha, e já estão a aparecer em mais localidades. Está aqui um mapa do eBird que mostra, isto mais uma vez são mapas de frequência, portanto as manchas mais escuras significam onde há mais. Cá está o núcleo de Lisboa, que é o mais importante do país, depois aqui o das Caldas da Rainha e o do Porto, depois observações dispersas no resto do território, e em Espanha os principais núcleos coincidem com as grandes cidades. Sevilha, Madrid, Valência, Barcelona e Málaga são aqui alguns dos casos. Em França vemos também Toulouse e Montpellier. Agora, reparem que nas zonas de baixa densidade populacional praticamente não há registros. Isto é uma espécie que vive muito nas cidades, naquelas árvores frondosas, que muitas vezes são árvores exóticas que produzem frutos de que eles depois se alimentam. Portanto, é uma espécie bastante urbana. Sei que em Londres já foi feito também um censo e já andava para cima de 7.000 ou 10.000. Portanto, noutros países europeus também tem uma distribuição alargada. Aqui um mapa de uma outra região da Europa, do centro, mais ou menos. Também podemos ver aqui manchas escuras, então, em Londres, Haia, Amsterdão, Bruxelas, Paris, Colónia, Frankfurt, entre outras cidades. Depois também aqui Milão, Génova, etc. Como eu referi, esta espécie só tem estatuto de invasora na Madeira e não no continente. Na Madeira há meia dúzia de registros isolados, que eu saiba, não há uma população nidificante. Eu não sei as razões de ser considerada invasora apenas na Madeira. Posso especular que se fosse considerada invasora no continente, a sua detenção em cativeiro passava a ser imediatamente proibida. Esta espécie é uma espécie muito popular em cativeiro. E, portanto, não sei se foi essa a razão, atenção, mas posso supor que esse fator tenha sido levado em conta e que se no futuro esta espécie vier a ser considerada invasora no continente, a sua posse e criação passa a ser ilegal. Eu não sei quantas pessoas é que criam a espécie, certamente que isso terá que ser ponderado. O mesmo se aplica, aliás, aos bicos de lacre, que também só são considerados invasores na Madeira e que são uma ave muito popular de gaiola no continente. Mas, como disse, não sei se foram estas as razões. Faz-me alguma confusão que seja considerado invasor na região onde há menos e não seja considerado invasor na região onde há mais. Mas mais do que isso não consigo dizer porque eu não tenho mais informação para além daquela que está no decreto-lei. Agora passamos para o mainá de crista, que é esta ave assim, do tamanho do melro, ligeiramente maior, preto, com uma pequena popa e tem umas manchas brancas nas asas, que é visível aqui neste indivíduo, mas que se vê sobretudo em voo. Mainá de crista, portanto, também o bico assim, cor de marfim e as patas amareladas, caracteriza-se então por esta pequena popa e é por isso que tem o nome Cristatelos, Acridoteres cristatelos. Ora, o mainá de crista é uma espécie asiática, oriunda principalmente da China e da Indochina, foi introduzido na região de Lisboa, onde os primeiros registros apareceram em Corroios, que fica no concelho do Seixal, em 1998, salvo erro, e logo no ano seguinte apareceram junto ao Forte São Julião da Barra, ali entre Oeiras e Cascais, e depois rapidamente se começaram a espalhar por outros locais. Eu fiz outro dia um exercício no eBird e comparei a distribuição em dois períodos diferentes. Em cima temos em 2016 e em baixo em 2019. Reparem que em 2016 a espécie ocorria aqui na zona ribeirinha de Lisboa, mais ou menos desde Alcântara, por aqui fora, uma grande concentração na zona do Oeiras, que foi também um dos focos de dispersão, e depois um registro pontual em Cascais, e depois na margem sul temos aqui, sobretudo, Almada, Caparica, e depois até Seixal e Barreiro, com registros dispersos mais para cima, e aqui um ou dois em Setúbal. Em 2019, o que é que nós vemos? Em Lisboa já se começaram a espalhar para norte, muitos registros já longe do Rio, a mesma coisa aqui a espécie a chegar ao concelho de Sintra, mais registros em Cascais, e na outra banda uma expansão para sul em direção à Riba Fóssil, e esta mancha que ia até ao Seixal e ao Barreiro agora já vai por aqui acima com muitos registros, Moita, Montijo, Alcochete, e já a chegar aqui à reserva do Espar do Tejo, que até já é distrito de Santarém, e aqui embaixo em Setúbal também já uma série de pinos. Portanto, em apenas 3 anos houve esta expansão, e fazendo este exercício para anos diferentes podemos perceber que esta expansão continua. Portanto, isto que começou por ser uma ave exótica com 2 ou 3 focos ali em Corroios, Oeiras e penso que também na Praça do Império em Lisboa, neste momento já tem uma distribuição muitíssimo alargada e é mais uma daquelas que eu acho que se pode dizer que está fora de controle.
porque provavelmente a população já vai com muitas centenas, se não for já nos milhares. Por enquanto é só aqui na região da Grande Lisboa, mas enfim, a expansão continua e não me surpreenderia se em breve começassem a aparecer noutras regiões. Depois temos então o pequeno bico de lacre, que eu também já falei, é uma ave muito conhecida porque é a exótica mais abundante em Portugal e mais distribuída, é uma ave minúscula, também de uma carriça, com a plumagem castanha e com o bico vermelho cor de lacre, que lhe dá o nome, e depois também esta máscara vermelha aqui, máscara ocular, e tem o nome científico Strilda astrilde, é uma ave nativa da África subsaariana, portanto a África tropical e austral, eles são muito comuns por toda essa região, são uma ave popular como uma ave de gaiola, e os primeiros registros que se conhece em Portugal continental foi, de salvo erro, 1964, na Lagoa de Óbidos, e também na zona de Loures, e a partir daí começaram-se a expandir, e em meados da década de 80 já ocorriam desde o Minho ao Algarve e já chegaram à Espanha, e atualmente estão por todo o continente, exceto nas terras altas, são as únicas zonas onde eles não se dão, e também já existem em pequeno número na Madeira e nos Açores. Nos Açores há na Ilha Terceira e na Ilha de São Miguel. Aliás, esqueci-me de referir, o psitáculo também já existe nestas duas ilhas, na Terceira e São Miguel. Portanto, o bico de lacre, então, é tal como o periquito colar, tem o estatuto de invasor na Madeira, mas não no continente. E se ele tivesse esse estatuto de invasor no continente, a sua criação passava a ser ilegal, de acordo com aquilo que eu referi no artigo 16. Como eu disse há pouco, não sei se foi essa a razão ou não, ou seja, as implicações que isso teria no comércio de aves exóticas. A verdade é que ele só está classificado como invasor na Madeira, onde tem uma distribuição relativamente restrita. Está aqui o mapa de distribuição. Como podem ver, ocorre em praticamente todo o território continental. As manchas que há são em zonas serranas, sobretudo aqui na zona da Serra da Estrela e da Gardunha, depois aqui noutras serras também dos distritos de Aveiro e Viseu, tipo Freita, Montemuro, Lapa, por aí fora, e depois as terras altas do distrito de Bragança, a chamada Terra Fria Transmontana, e também nos Gerês, são zonas, eles acima dos 800 metros normalmente não se dão muito e portanto estão ausentes desta zona. Também aqui um buraco aqui na Serra do Caldeirão, onde tem pouco habitat. Depois vemos que em Espanha ele já tem uma distribuição ampla, na Extremadura, principalmente, numa grande parte da Andaluzia, e depois na Galiza, lá em cima. Mas não há dúvidas que eles chegaram à Espanha a partir das introduções feitas em Portugal, isso está mais do que documentado. Também foram introduzidos noutras regiões do globo, e que eu saiba foi a primeira espécie exótica, com exceção dos fazões, que já foram introduzidos há mais tempo. Com exceção dos fazões, eu penso que, e desde a categoria C, a mais antiga, foi a primeira a ser introduzida em Portugal na natureza, foi o bico de lacre. Depois temos outro passeriforme, também da família dos estilodídeos, que é o bispo de coroa amarela, que é o Aplectzafer, e o Aplectzafer é também uma ave pequena, que o macho tem a plumagem amarela e preta, como podemos ver aqui. Isto é o macho nupcial. Depois a fêmea tem este aspecto. Este bicho é mais pequeno que um pardal, mas maior que um bico de lacre. Portanto, será do tamanho talvez de um pitacilgo, assim, ou de um chamariz. A fêmea tem este aspecto assim castanho, com esta lista supraciliar creme. O macho não nupcial também fica com este aspecto. Ficam iguais às fêmeas. As pessoas que não estão muito habituadas a isto, veem este pássaro, olham para o guia, e o mais parecido que encontram é o pardal francês, que é assim uma ave também que é um bocadinho riscada no peito e tem a lista supraciliar creme. E às vezes há pessoas que identificam isto mal como pardal francês porque este bicho não está representado em muitos guias de campo. Como é que isto se distingue do pardal francês? Em primeiro lugar, é mais pequeno. O pardal francês é o tamanho do pardal comum e este bicho é mais pequeno que um pintacilgo, como eu disse. E depois o pardal francês tem uma risca creme na coroa. Portanto, além de ter a lista supraciliar creme, tem uma risca creme no alto da coroa, que é isso que o distingue. Esta espécie, tal como o bico de lacre, é nativa da África subsaariana. Também é bastante comum. Foi introduzida em Portugal, penso que na década de 90, e atualmente tem uma distribuição bastante alargada nas terras baixas do litoral e em alguns sítios do interior alentejano. Eles ocorrem geralmente perto de água e, portanto, preferem paúis, valas, caniçais e lagoas com vegetação emergente.
portanto, com lagoa, com caniço ou taboa. Eles gostam dessas zonas com alguma umidade. Portanto, o macho é preto e amarelo vivo, a fêmea e o macho invernal são assim acastanhados com a sobrancelha clara. Eles no inverno formam bandos muito numerosos, chegam-se a ver bandos de várias centenas, por exemplo, ali na Lesíria de Vila Franca de Xira. O nome científico é o Plectzafer. Os primeiros registros que há foram na zona de Alcochete, perto do estuário do Tejo, mas entretanto eles foram se expandindo pelo país e atualmente já têm uma distribuição muito alargada, como podemos ver aqui, abrangendo o Vale do Tejo, desde o estuário até aqui mais ou menos à zona do, isto deve ser entroncamento ou Abrantes, e depois também aqui pelo Rio Sorraia. Já se expandiram pelo Vale do Sado, até aqui à zona do Alvito, quase em Beja. Litoral alentejano, tem alguns núcleos no Algarve, principalmente aqui na zona de Lagoa, onde há arrozais, e depois ao longo do litoral centro e norte, principalmente no Baixo Mondego, aqui nesta zona, também nos Campos do Lis, aqui em Leiria, e depois Ria de Aveiro, e por aqui acima até já chegaram ao Minho. Portanto, essencialmente é nas terras baixas, que é onde há zonas úmidas. Estão ausentes das terras altas. Notem também que em Espanha, eu não sei se estes de Espanha apareceram a partir de Portugal, mas que ocorrem ao longo do Guadiana, aqui desde Elvas, Badajoz, Mérida, por aqui acima, e depois um núcleo também importante aqui nas marismas do Guadalquivir, que é a zona de Doñana, aqui um bocadinho a sudoeste de Sevilha. Depois em Espanha há registros isolados noutros locais, mas para já os núcleos principais são estes, então aqui no Guadiana e no Guadalquivir. Esta espécie continua em expansão, claramente, portanto é mais uma que está a manifestar o seu potencial invasor, e eu para já desconheço quais que são medidas de controle desta espécie. Depois temos o tecelão de cabeça preta, é bastante maior que a espécie anterior, é também de um trigueirão, tem uma plumagem viva, o macho nupcial, amarelo com a cabeça preta, e a fêmea é assim mais acastanhada, quase que se confunde com um pardal, embora os tons da plumagem sejam um bocadinho diferentes, e tenha geralmente o olho claro. Portanto, o macho nupcial, e o macho nupcial pode ser visto mais ou menos desde abril a outubro, tal como no bispo de coroa amarela, pois o macho invernal é parecido com a fêmea. A fêmea é castanha, tem o olho claro. A questão do olho é uma questão que eu nunca esclareci muito bem, mas eu creio que os machos, mesmo no inverno, têm o olho escuro e que o olho claro é exclusivo das fêmeas. Mas este é um aspecto que eu nunca consegui tirar a limpo, portanto não tenho a certeza absoluta se a cor do olho permite ou não sexar as aves. O nome científico desta ave é Ploceus melanocéfalos. É mais uma ave de origem africana, da África subsaariana, e mais uma ave que gosta de zonas úmidas. Tem uma distribuição menos alargada que o bicho de coroa amarela. Eles também ocorrem desde os anos 90, mas acho que não se conseguiram expandir com tanto sucesso e ocorrem principalmente na bacia do Tejo, desde o estuário até aqui a Torres Novas, aproximadamente. Depois tem uma distribuição bastante alargada no Algarve, mas eles são mais comuns no Algarve Central, na zona de Vila Moura até Faro, e depois há assim, uns registros pontuais nas extremidades. Depois há aqui um núcleo mais pequeno no Paulo da Tornada, perto das Caldas da Rainha, que é um núcleo que também existe há muitos anos. Depois, noutros locais do país, há assim núcleos, há observações esporádicas. Também já chegaram à Espanha, tem aqui muitas observações, mais uma vez, nas marismas do Guadalquivir, mas não há registros aqui no Vale do Guadiana. Portanto, a espécie, apesar de tudo, parece ter-se expandido menos que o bispo de coroa amarela e muitíssimo menos que o bico de lacre, que é uma espécie mais eclética. Portanto, isto é a distribuição do tecelão. E então já vimos as 7 espécies da categoria C, que agora já aparecem aí a cinzento e com 2 traços por cima. Portanto, neste momento, são as espécies que já estão abordadas. Agora vou falar das restantes. As restantes, que eu recordo, isto são as 18 espécies de aves que constam na Lista Nacional de Espécies Invasoras publicada naquele Decreto-Lei 92 de 2019. Ora, vamos falar de 2 espécies que pertencem à categoria E, que são espécies já observadas em liberdade, mas que ainda não têm populações estáveis. Eu digo ainda porque existe a possibilidade de virem a ter no futuro. Uma é o periquito monge. O periquito monge é esta ave que também se chama às caturrita, este citacídeo com o peito cinzento e com as partes superiores verdes e as asas com os tons verdes azulados. Ele já nidificou no Porto, e pensa-se que no Porto até já haja uma população a caminho de se tornar autossustentável. Já há observações, eles no Porto ocorrem sobretudo na zona ocidental. Estamos a falar da zona do Passeio Alegre, do Parque da Pasteleira e do Parque da Cidade, embora haja observações noutros locais, e depois há observações na parte oriental em menor número,
e já sei que nessa zona de Passeio Alegre, por exemplo, já houve observações com 20 indivíduos. Portanto, há ali uma população que se está a formar, se ela vai ser viável ou não, ainda não é algo totalmente claro, vamos ver. E depois há observações em Lisboa, na zona de Sete Rios, junto ao Jardim Zoológico, mas muito menor quantidade, 3 ou 4. Eu só vi esta espécie uma vez em Portugal, nem foi num destes locais, foi em Lisboa, mas junto ao Parque do Tejo, um indivíduo isolado, que disse uma fuga. Mas eles já nidificaram em Lisboa e no Porto. Curiosamente, este é o único psitacídeo que constrói ninho, em vez de nidificar em cavidades como os restantes, ele constrói ninhos, são uns ninhos bastante volumosos, e já há casos de pessoas, tanto em Lisboa como no Porto, que já viram e registaram os ninhos desta espécie, que é a Miopsita monachus. Portanto, eles em Portugal não são muito numerosos. Porquê é que eles estão então na lista de espécies invasoras? Provavelmente porque noutros países europeus a coisa já está muito fora de controle. E eu juntei aqui uma imagem tirada, já não sei se pus aqui o link, foi da Wikipédia, peço desculpa. Eu acho que esta imagem foi colhida em Barcelona, que em Barcelona já há centenas destes bichos. Eu, quando tive a oportunidade de visitar Barcelona, realmente eles viam-se com grande facilidade nas avenidas, e há outras cidades europeias em que eles também já são muito numerosos. E, portanto, a minha interpretação, e mais uma vez eu estou a supor, porque eu não conheço em detalhe as razões que levaram à classificação destas espécies, no decreto-lei, a minha suposição é que isto possa ser uma inclusão preventiva, porque esta espécie tem um comportamento invasor noutros países europeus. Ou então é por recomendação europeia, porque há também um conjunto de espécies, que eu não consultei a lista, mas há um conjunto de espécies que eu sei que são espécies que suscitam preocupação a nível da União Europeia. E, portanto, como já estão fora de controle noutros países, eu penso que poderá ter a ver com isso o facto de estarem na lista nacional de espécies invasoras. Portanto, isto é então o caso do periquito monge. Depois temos o papagaio do Senegal. O papagaio do Senegal é um psitacídeo de cauda curta, com a cabeça cinzenta, as partes inferiores alaranjadas e as asas verdes. O papagaio do Senegal ocorre em Lisboa, mas em número muito reduzido. É o Poicéfalos senegalos, e eles, o máximo que foram vistos até hoje em Lisboa foram 10, mas nos últimos anos só tem havido observações de 1 ou 2. Quase todos na zona ocidental da cidade, nomeadamente em Belém, Ajuda ou Benfica. O Parque Bem Saúde, por exemplo, ao pé da Estrada da Luz, é um sítio clássico para ver esta espécie. Curiosamente, ele só está listado como invasora na Madeira, onde só há observação de 1 ou 2 indivíduos. Mais um caso de uma espécie que eu creio que é popular em cativeiro, que eu lembro que uma vez fui ver aves ao Parque do Jamor, ali perto da Cruz Quebrada, e a essa altura passa para mim um indivíduo com um papagaio destes ao ombro. E eu até falei com ele e perguntei-lhe pronto, o bicho tinha uma corrente, perguntei-lhe se o bicho era dele, portanto, ele era o dono do bicho, efetivamente, e estava apenas a levar o bicho a passear, pelo que eu percebi. E eu daqui depreendo que a espécie seja relativamente frequente em cativeiro. Acho que foi a única vez que me cruzei assim no exterior com alguém a levar um papagaio a passear. Pronto, achei curioso. Mas se a espécie é frequente em cativeiro, voltamos a cair naquela situação de que, se ela for classificada na lista de espécies invasoras, passa a ser ilegal a sua detenção em cativeiro. Não sei se é por isso, mas é mais um que só está classificado como sendo invasor na Madeira. Fora de Lisboa praticamente não há registros, e mesmo em Lisboa são muito poucos. Portanto, já vimos então o Miopsita monachus. Que também tem um asterisco, peço desculpa, esqueci-me de referir, mas o Miopsita monachus, que como vimos tem uma população no Porto e uma população menor em Lisboa, também só é invasor na região autónoma da Madeira. Portanto, estes dois psitacídeos, tal como o Psittacula caramérico que já tínhamos falado, são mais frequentes no continente, são invasores na Madeira, que é o que acontece também com o biclacre. Agora, restam-nos aqui 9 espécies. E nestas 9 espécies há aqui uma que alguns de vocês já terão reparado, poderá causar alguma perplexidade, que é a rola turca. A rola turca está aqui listada, ainda por cima com um asterisco. O que é que a rola turca está aqui a fazer? Eu também não sei. Eu não sei porque é que a rola turca aparece na lista nacional de espécies invasoras. Eu outro dia fiz um webinário que já está online no nosso canal YouTube, a detalhar bastante a situação da rola brava e da rola turca, e portanto eu agora não vou desenvolver muito mais, vou apenas resumidamente referir o seguinte. A rola turca é uma espécie nativa da Índia e de alguns países envolventes,
que se expandiu naturalmente pela Europa. Elas expandiram-se a partir da Turquia. Não se sabe se elas chegaram naturalmente à Turquia ou se foram levadas. Sabe-se que a partir de 1900 elas entraram pelos Balcãs e foram por aí acima. E há um mapa muito engraçado, está na Wikipédia, em alemão, mas dá para perceber, e que tem aqui a escala temporal. Portanto, elas começaram nas zonas vermelhas, depois cor de laranja, depois amarelas, e depois foram se expandindo e chegaram a Portugal a partir da década de 1970. A expansão, a rola turca não é introduzida na Europa, foi uma expansão que se deu naturalmente, e elas colonizaram Portugal no final dos anos 70, e quando chega ao ano 2000 já estão pelo continente todo, e depois em 2003 ou 2004, não tenho presente o ano exato, aparecem na Madeira e nos Açores. Eu tenho todas as razões para achar que a chegada quer aos Açores, quer à Madeira, foi natural. E, aliás, até já houve registros nas Ilhas Selvagens, como eu na altura falei. Aliás, eu mostrei este mapa, tirado do IBERT, com a situação de 2021. Este mapa mostra a situação no continente, não mostra nas ilhas, mostra a abundância, ou melhor, a frequência, que é maior aqui no litoral norte e centro, e depois numa grande parte do Alentejo, principalmente nas terras baixas. São menos comuns nas terras altas, mas mesmo assim também aparecem. Mas houve um aspecto que eu queria referir nesse webinar e que me esqueci, só reparei no final, e já agora vou referir hoje, que é uma grande curiosidade e que reforça e demonstra o potencial invasor desta espécie. Reparem nestes quadrados, que estão aqui no meio do mar. Isto não são ilhas. Isto são observações em barcos. Houve observadores portugueses que puseram as suas listas no IBERT, que andaram a fazer contagens de aves marinhas ao largo da nossa costa, às vezes a 50, 100 quilómetros, e embora andassem a fazer observação de aves marinhas, de vez em quando pousavam lá aves terrestres, e há vários registros de rolas turcas a pousar em barcos no meio do mar, a aparecerem. São bichos que provavelmente saem da costa, começam a voar em direção ao oceano, depois voam e voam e voam, e a essa altura estão cansados, vêm um barco e vão pousar. O facto de aparecerem rolas turcas no meio do mar, e isto não acontece com a maioria das aves terrestres, mas com rolas turcas há bastantes registros. Isto mostra bem o potencial dispersivo desta espécie. E é mais um aspecto que reforça a minha convicção de que elas chegaram naturalmente aos Açores e no interior sul, e depois chamei a atenção para estes registros que aparecem no meio do mar e que são bichos que pousaram em barcos, foram registados por observadores que se encontravam a fazer censos de aves marinhas e que registaram rolas turcas. E isto ilustra o potencial dispersivo desta espécie e reforça a minha convicção de que elas chegaram quer à Madeira, quer aos Açores, naturalmente, que elas podem voar pelo mar fora e depois chegam, a essa altura chegam a ilhas, outras não sobreviverão, e portanto não há qualquer evidência de que elas tenham sido introduzidas na Madeira. Eu acho que elas chegaram lá naturalmente, daí que me causa alguma surpresa ver a rola turca numa lista de espécies invasoras e mais ainda para a Madeira. Mas como eu disse anteriormente, eu desconheço os critérios que levaram a escolher estas espécies e que levaram a incluir algumas apenas na Madeira. Fica só aqui a informação, mas a verdade é que ela está na lista, portanto legalmente é isso que conta. Agora, restam-nos a seguir 8 espécies, que são estas que aqui estão, e eu agora vou falar de mais 3 espécies, que são os galináceos, as 2 perdizes e esta codorniz. Temos aqui a Alectoris chucara, a Alectoris greca e Cotornix japónica. Também estão na lista nacional de espécies invasoras. Começo pelas perdizes. As perdizes, nós temos cá uma perdiz que é a Alectoris rufa, e se vocês forem ver aos guias de campo, noutras regiões da Europa há outras perdizes e elas não se sobrepõem. Portanto, estas perdizes têm todas umas distribuições complementares umas às outras. Então, temos esta, que é parecida com a nossa, que é a perdiz grega, que é a Alectoris greca, que é parecida com a nossa, mas a principal diferença é que não tem o chile, aquelas riscas que elas têm abaixo desta risca preta do pescoço. Isto é uma ave de montanha, é menos comum e até acho que é mais esquiva que a nossa. Ocorre principalmente nos Alpes, nos Balcãs até à Grécia e na Sicília. E depois a perdiz chocar, que é parecida, mas é assim mais com os tons mais cremes e com estas manchas beges também no meio, aqui à volta do olho e nesta risca preta, e depois também a garganta também é creme e também não tem o chile. Ela ocorre no leste da Grécia, na ilha de Creta, na Turquia e depois no Médio Oriente e no Cáucaso. E depois temos ainda a perdiz moura, que é do norte da África, mas que também ocorre nas Canárias, em Gibraltar e na Sardenha. E relativamente a estas perdizes, a sua regulação sobre a criação em cativeiro e a introdução da natureza já é anterior, já vem pelo menos desde os anos 90. E porquê?
porque estas perdizes podem hibridar com a nossa e, portanto, se alguma destas perdizes fosse libertada, poderia causar hibridismo. Há um decreto-lei de 1993 que proíbe as libertações destas duas espécies, perdiz grega e perdiz chocar. E depois, mais tarde, em 1996, veio um outro que revogou este, que é este decreto-lei, e que no artigo 88 diz, eu só interessa aqui o ponto 2, é proibida a criação em cativeiro de perdizes que não sejam da espécie Alectoris rufa. Portanto, isto já expande também a Alectoris bárbara. Portanto, é proibido criar, porquê? Porque se houver fugas ou libertações, elas podem hibridar. Inclusive, se diz as perdizes, até a perdix deve ser proibida, embora essa, não sei se é criada em cativeiro. Eu sobre isto, eu contactei pessoas que sabem mais de caça que eu para perguntar se alguma vez houve casos destes, de criação destas, nomeadamente da Alectoris greca e a Alectoris chocar em cativeiro, e a resposta que eu tive é que ninguém conhece. E eu perguntei então, mas porquê que existe esta proibição de criação se não há esses registros? Ninguém sabe muito bem, a resposta é que isto poderá ser preventivo para evitar essas criações e as subsequentes libertações. É preciso referir que a nossa perdiz comum, a Alectoris rufa, é muito frequentemente criada em cativeiro e nas zonas de caça, que hoje em dia a maior parte das zonas já não há muitos terrenos em regime livre, é quase tudo turísticas e associativas, são muito frequentes as libertações de perdizes com fins venatórios. Portanto, há muita criação de perdiz em cativeiro, da perdiz da rufa, né? E depois há muito reforço de populações, e uma das pessoas com quem eu falei até me disse na brincadeira que hoje em dia, quando nós vemos perdizes, nomeadamente até no Alentejo, por exemplo, nós já nem temos forma de saber se elas são genuínas, selvagens, ou se são resultado de libertações ou se são misturas, porque já há muita mistura de perdizes no meio, só que é tudo da mesma espécie. Portanto, largar perdizes da espécie rufa é legal, largar de outras espécies não é. E, portanto, por esse motivo, elas foram, pelo menos as duas primeiras, a greca e a chocar, eu passo outra vez aqui a imagem para trás, só para verem, portanto, estas duas estão na lista de espécies invasoras, a terceira não está, mas de acordo com esse decreto-lei de 96, que eu não tenho certeza se foi revogado, é proibida a criação em cativeiro. Portanto, não se podem criar perdizes em cativeiro, a não ser aquela que é autóctone e que é criada em cativeiro para depois ser libertada para caçar. Portanto, isto é o que diz o decreto-lei. Isto em relação às perdizes. Quanto às codornizes, há aqui esta situação da codorniz japonesa, que é uma espécie que eu, na verdade, não sei muito bem qual é o estatuto dela no nosso país. Isto até acho que já foi uma subespécie Cotornix japónica, atualmente é Cotornix japónica. Eu creio, não tenho a certeza, que essas codornizes que são aí vendidas nos supermercados para consumo humano, que pertencem a esta espécie. Mas eu perguntei a duas pessoas diferentes que sabem mais deste assunto que eu, e nenhum me soube dar a certeza se são Cotornix japónica ou que espécies são essas que são aí vendidas, como eu disse, para consumo. O que é facto é que estas codornizes japonesas, pelo que eu percebi, podem hibridar com as nossas também. Há registros disso. E, portanto, se é por essa razão ou não, a verdade é que esta Cotornix japónica está na lista nacional de espécies invasoras, mas eu fico aqui com uma dúvida e eu não consegui esclarecer isto. Se ela está na lista de espécies invasoras, não pode ser criada em cativeiro. Se não pode ser criada em cativeiro, então aquelas que se vendem nos supermercados, de que espécie são? São Cotornix japónica, ou são Cotornix, ou são de outra Cotornix qualquer, ou são uns híbridos? Não sei. Não sei responder, é algo que eu tentei esclarecer antes deste webinário, mas não consegui encontrar ninguém que me soubesse responder a isso. Vou tentar depois no futuro falar com alguém que seja especialista em codornizes para poder tirar esta dúvida. Para já fico só com esta dúvida. O que é verdade é que esta codorniz japonesa, que é do mesmo tamanho da nossa codorniz, não pode ser criada em cativeiro e não pode naturalmente ser libertada, está na lista nacional de espécies invasoras. Portanto, já vimos aqui os três galináceos, que são as duas perdizes e a codorniz. Restam-nos 5 espécies, e são 5 espécies que normalmente não ocorrem cá, ou ocorrem em números muito pequenos. Aliás, há aqui 2, pelo menos, que eu não conheço nenhum registro, e há 3 que aparecem ocasionalmente, já vou explicar. Eu não sei porque é que estas espécies estão na lista, penso que é porque têm um comportamento invasor noutros países europeus ou fora da Europa, mas eu vou apresentá-las muito resumidamente, estas 5 espécies que faltam. A primeira é a ibis sagrada, que é destas 5 a que tem mais registros em Portugal. A ibis sagrada é esta ave grande,
eu acho que até é um bocadinho maior que a nossa ibis preta, que é assim branca, com a cabeça e o pescoço pretos, com um longo bico preto em forma de foice e estas penas pretas na cauda. Em voo podem ver que tem as asas brancas orladas de preto. Portanto, é uma ave relativamente fácil de identificar. Esta ave é frequente em parques zoológicos e eu não sei muito bem se continua a haver em parques zoológicos, porque a partir do momento em que está na lista nacional de espécies invasoras, supostamente já não devia haver, mas a verdade é que há vários casos de bichos fugidos de parques zoológicos observados em diferentes zonas do país, principalmente no Baixo Mondego, onde houve um caso de reprodução na década de 90 de 3 bichos fugidos de um parque em Montemoro Velho. Há vários registros nas bacias do Tejo e do Sado e também no Algarve. São as principais regiões. Mas são registros ocasionais. Portanto, em Portugal há assim uns casos de fugas, mas em França a situação é mais complicada. Em França, principalmente no Oeste, aqui uma imagem de um artigo que saiu na British Bird, salvo erro, não, perdão, na Birding World, de uma colónia deles, destas ibis, no estuário do Loire, portanto, no oeste de França. Penso que isto tem para aí 300 indivíduos, o que era. Portanto, em França a espécie já se estabeleceu em estado selvagem e neste momento ainda não foi possível controlar. Penso que no norte de Itália também. E aqui uma outra imagem que vem também no mesmo artigo da Birding World e que mostra algumas ibis sagradas a alimentarem-se nos contentores do lixo nas traseiras de um restaurante McDonald's. Reparem que são exatamente... Esta imagem é muito esclarecedora porque mostra que são as espécies que se conseguem adaptar às atividades humanas, como neste caso ir alimentar-se em contentores do lixo de um restaurante. São estas espécies que têm mais hipótese de sobreviver fora da sua área normal de distribuição, porque as espécies que não se conseguem adaptar estão condenadas a morrer. Agora, uma espécie que se consegue adaptar desta maneira realmente tem muito mais hipótese, e foi isto que aconteceu com as ibis sagradas em França. Penso que é por isso que ela está na lista nacional de invasoras. Portanto, isto era então a primeira destas 5 espécies que faltam. Depois temos o Mainá indiano, que é primo do nosso Mainá de crista. O Mainá indiano em Portugal não está estabelecido, tem registros ocasionais em diferentes pontos do país, mas sobretudo na região de Lisboa. Sei que já nidificaram em Lisboa, perto da Praça do Comércio, mas penso que foi um evento isolado. Só que o maná indiano, que é uma espécie asiática, que se distribui aqui pela Índia e pela Indochina, já foi introduzido noutras regiões do globo. Aliás, o primeiro sítio onde foi introduzido foi no Havaí, no século XIX, e foi introduzido com o propósito de controlar insetos. Aparentemente eles tinham lá problemas com insetos e acharam que libertando uma espécie asiática iam resolver o problema dos insetos. Não resolveram e arranjaram outro problema, que agora tem lá uma ave invasora. Que entretanto também foi introduzido na Flórida, na África do Sul, Madagascar, Austrália, Nova Zelândia, mais uma série de ilhas e aqui também no Médio Oriente. Portanto, é uma espécie que tem um comportamento invasor. Eu, quando estive na África do Sul, lembro-me que aqui na zona de Joanesburgo era uma espécie que se via bastante. Portanto, na Europa, pelo que eu sei, eles não estão assim fora de controle em nenhum sítio. Portanto, isto poderá ser eventualmente uma inclusão preventiva também. Mas é então a situação do Mainá indiano. Este mapa é tirado do site da BirdLife. Depois temos a gralha indiana, que é um corvídeo também nativo da Índia, que já foi introduzido noutras regiões do globo. Há registros na Holanda, onde até penso que já nidificaram, embora em pequeno número. Há registros em maior número no Médio Oriente, no Egito principalmente. Penso que também será uma inclusão preventiva, que eu não conheço nenhum registro desta espécie em Portugal. Talvez seja por ser uma espécie com preocupação ao nível da União também. Depois temos o bulbul de ventre vermelho, que é o Pycnonotus caffer, é uma espécie também asiática. Não conheço nenhum registro disto em Portugal. No entanto, em Espanha, eles já estão estabelecidos nas Canárias, mais concretamente na ilha de Fuerteventura. Não sei exatamente a dimensão da população, mas esta espécie já está listada como tendo um comportamento invasor noutras áreas do globo e, portanto, foi incluída na lista nacional de espécies invasoras. E, por fim, o caleia de bico vermelho, que é chamada ave peste em África, é uma ave que às vezes aparece aos milhões e que é conhecida por dizimar culturas. Portanto, é uma ave pouco apreciada pelos agricultores. Em Portugal há alguns registros. Eu vi uma vez num dormitório de pardais no estuário do Sado, penso que em 2000,
se a memória não me falha, ou 2002, um registro isolado. Sei que chegou a ser visto um bando para aí de uns 15 na Lesíria de Vila Franca de Xira por volta do ano 2000, e há registros em mais meia dúzia de locais, mas eles depois desapareceram. E eu não tenho conhecimento de registros nos últimos 15 anos. Portanto, houve uma altura em que ou foram libertados um bando, ou houve ali uma tentativa de estabelecimento que foi mal sucedida e eles depois desapareceram. Portanto, em Portugal ele tem um historial relativamente curto, há cerca de 20 anos, mas para já a situação parece-me estar controlada. Mas em África isto é uma ave muito problemática. E pronto. Com isto chegamos ao final desta apresentação sobre espécies invasoras, em que eu tentei dar um breve panorama de todas as espécies que estão listadas atualmente, segundo o tal decreto-lei, que tem o estatuto de espécie invasora, e eu saliento, para quem não apanhou desde o início, que segundo o artigo 16 do referido decreto-lei, essas aves não podem sequer ser mantidas em cativeiro, e muito menos libertadas na natureza. Esta lista, supostamente, segundo o decreto-lei, deverá ser revista de 6 em 6 anos, portanto é possível que no futuro haja alterações. Este foi então o contributo do Portal Aves de Portugal para a sensibilização no âmbito da Semana Nacional, da segunda Semana Nacional de Espécies Invasoras e primeira Semana Ibérica de Espécies Invasoras. Agradeço a vossa atenção e fico a partir de agora à disposição para quaisquer questões que queiram colocar. Obrigado.